Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos para mais um momento com Deus. Esse dia temos estado em falta com vocês, mas é por uma justa causa. Está muito frio aqui no Paraná esses dias e atacou nossa garganta. E esse dia tem sido difícil. Nós vamos tentar aqui gravar esse vídeo, fica ruim para falar. Nós estamos aqui com um chazinho de maçã com canela, estamos aqui também com um sprayzinho para colocar de gengibre na garganta para ver se melhora, para a gente poder gravar o nosso momento com Deus. Tá certo? E hoje nós estamos trazendo algo muito forte. E antes de nós começarmos a ler e meditar na palavra de Deus, prepare o seu copo com água, pois nós vamos daqui a pouco também, nesse momento com Deus, orar, tá bom? E nós vamos falar hoje sobre a família de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46. Eu estava meditando nessa passagem da Bíblia e é algo tão forte. E antes de entrarmos nela, eu queria lhe fazer uma pergunta que você meditasse nesta pergunta que nós iremos fazer. Qual o valor, qual a importância que o Senhor Jesus tem para você na sua vida? Porque, de fato, o valor que você tem para Ele é algo inquestionável. O quanto Ele te valoriza, o quanto Ele te ama, isso é inquestionável, porque Ele foi capaz de dar a sua própria vida para te salvar, minha amiga, meu amigo. Ele foi capaz de se entregar numa cruz e morrer por nós. E o que me chamou a atenção nesta mensagem é exatamente sobre isso, é o valor que nós temos para o Senhor Jesus. Quando você tem um tempo para Ele, quando você para tudo para ouvir uma palavra, uma mensagem, ou ainda que você esteja aí trabalhando, mas você coloca ali no cantinho, você está prestando atenção, ouvindo a palavra de Deus, você tira um momento para Deus, isso é algo precioso, isso é algo glorioso. Hoje o que nós mais temos visto e observado é as pessoas dizendo que não tem tempo para Deus, mas na verdade, a verdade verdadeira é que elas não têm tempo para Deus, é que elas não querem ter tempo para Deus. E amanhã ou depois, quando elas realmente notar que elas têm que ter, elas precisam ter um tempo para Deus, de repente possa ser tarde demais. É verdade? Porque, olha que coisa maravilhosa, diz assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Olha que interessante. Jesus estava numa casa, no lugar, no templo, pregando para os discípulos, pregando para as pessoas, e estava muito cheio o lugar. E de repente, quem chega naquele lugar? Nada mais, nada menos do que a mãe do Senhor Jesus, a sua família, os seus irmãos. Olha que coisa interessante. Família. Então, eles procuravam falar com Jesus, eles queriam que Jesus parasse o que ele estava fazendo, pregando, ensinando, cuidando daquelas pessoas, para ir lá atendê-los e dar atenção. E é o que muitas pessoas têm feito, ela tem deixado de buscar Deus para atender ou dar atenção a pessoas
parentes, familiares, tem sido muito mais valioso para elas dar atenção a tantas coisas nesse mundo e cada vez mais desprezar o Senhor Jesus. Mas olha o que o Senhor Jesus, Ele nos ensina aqui, minha amiga. Meu amigo, tudo diferente do que esse mundo tem feito. E alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Alguém chegou para Jesus e disse assim, olha, Senhor, licença aí, desculpa aí, eu estou te interrompendo, Senhor, a tua palavra, mas é porque a sua mãe e os seus irmãos, eles estão lá fora e eles querem conversar contigo, eles vieram aqui à tua procura. Olha que interessante. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Olha a resposta, é isso aqui, é esse ponto que eu quero que você avalie. Olha a resposta de Jesus para a pessoa que lhe trouxe o aviso. Que a mãe e os irmãos estavam lá fora, de onde Jesus estava pregando, ensinando, e queria falar com ele. Ou seja, eles queriam que Jesus parasse de falar, de pregar as coisas de Deus, a palavra de Deus, e deixasse aquelas pessoas lá, que estavam ali dando atenção, que estavam ali naquele momento com Deus. Eles queriam que Jesus desprezasse aquelas pessoas, deixasse ela ali e fosse lá lhe atender. Vá vendo, preste atenção. Mas Jesus responde para os que vieram lhe avisar, ele diz assim, ó, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Uma interrogação, uma pergunta, olha que coisa maravilhosa. Está dando para você entender, compreender isso? Ele diz, quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Quem são os meus irmãos? Não porque Jesus não amava a sua família. Jesus fala isso aqui não é porque ele não tinha um relacionamento saudável com a sua mãe. Ele amava a sua mãe, ele amava a sua família. Não foi aqui uma falta de respeito, não. Mas porque Deus e as coisas de Deus para ele era muito mais valiosa. E as pessoas que estavam ali, que tinham parado tudo, tinham deixado tudo, para estarem ali sentadas, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu ensinamento, ouvindo aquilo que vinha da parte de Deus. Essa é a verdade, minha amiga, meu amigo. Por isso que ele pergunta, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele responde dizendo assim, ó, e estendendo as mãos para os discípulos, diz, eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Jesus diz, olha, agora nesse momento, mais importante para mim são os discípulos. São essas pessoas, eles sim são a minha mãe e meus irmãos, porque eles largaram tudo, eles deixaram tudo para estarem aqui sentados ouvindo a palavra do meu Pai. Isso é muito forte. Quando Jesus diz, estenda as mãos para os discípulos, para as pessoas que estavam ali ouvindo, e ele diz, eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Você tem ideia da grandiosidade disso? O valor com que o Senhor Jesus tratou aquelas pessoas que pararam para ouvir a sua voz, tiraram um tempo para ele. O valor que Jesus dá para você quando você para ouvi-lo. Quando você tira, minha amiga, meu amigo, um tempo para ele. Não deixe que as correrias do dia a dia, o alvoroço deste mundo, a agonia deste mundo, venha lhe tomar tanto tempo a ponto de você não parar 1 minuto, 10, 15, 20 ou mais, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Porque
Os discípulos e as pessoas pararam aqui para ouvir, e olha como Jesus tratou a eles. Olha o valor que Jesus deu para eles. E disse mais: porque qualquer que faz a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e mãe. Olha só que coisa maravilhosa. Todos que fazem a vontade de meu Pai, que vontade é essa? Quando você para ouvir a voz de Deus, quando você tira um momento, um tempo para Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Não é a vontade de alguém, de um pastor, de um líder religioso, ou tampouco a sua, mas é a vontade de Deus. Porque Deus quer falar conosco, Deus quer conversar com a gente. Mas é necessário você parar, é necessário você desacelerar um pouco e tirar um tempo para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Deus Ele quer falar contigo, minha amiga, tá certo? Nós vamos orar agora, vamos consagrar o copo com água, mas medite nisso aqui, pense nisso. O quanto aqueles que tiram tempo para o Senhor Jesus, para ouvir a sua voz, é tão valioso, é tão precioso para Ele. A ponto de Jesus dizer assim: olha, eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui para parar, deixar essas pessoas aqui. Elas deixaram tudo para me ouvir. E eu agora vou deixar tudo só porque minha mãe e meus irmãos estão lá fora, não. Eles vão esperar o que eu estou fazendo agora. Quando eu acabar de fazer o que eu estou fazendo aqui, que é mais importante, aí eu vou lá atender eles. Mas primeiro são essas pessoas. Primeiro são elas, porque elas pararam para me dar ouvido. Então, a prioridade agora, nesse momento, são elas. Quando eu acabar, eu atendo com muito amor, com muito carinho, minha mãe, meu pai, meus irmãos, quem quer que seja. Mas primeiro, essas pessoas, porque elas pararam também tudo para ouvir o meu Pai. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa magnífica. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim também seja com esta amiga, este amigo, esta criatura, meu Deus, que parou agora para te ouvir. Talvez ela estava passando aí o dedo no seu smartphone e ela viu essa mensagem, esse momento contigo, e ela parou para escutar, para participar desse momento contigo e desta oração. E talvez, meu Pai, essa criatura se encontra atribulada, desesperada, meu Pai, em meio a tanta dor, em meio a tanto desespero, tanto sofrimento, tantos problemas que tem assolado, que tem afligido a sua vida, em que esta criatura já não sabe mais o que fazer, a quem recorrer e em quem buscar socorro, alívio, refrigério para a sua alma. Então vai ao encontro desta criatura agora, visita ela agora, meu Pai, e manifesta o teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. E repreende toda maldição, repreende toda praga, toda dor, toda agonia, todo sofrimento. Tudo aquilo, meu Pai, que veio para colocar essa pessoa na lama, na sarjeta, no fundo do poço. Seja qual for o problema, a situação que esta pessoa esteja vivendo, qualquer que for a área, saúde, financeira, espiritual, conjugal, sentimental, família, meu Pai, que todos os planos e projetos do diabo caia por terra agora. E que o Senhor abençoe esta criatura poderosamente. O Senhor traga paz, alegria e refrigério para a sua alma. Pai querido e Pai amado, consagra
este copo com água, cada gota, cada partícula, cada molécula seja consagrada a ti. Quando essa pessoa beber, ela receba paz, força, saúde e vigor. Eu consagro a ti este copo com água e entrego esta oração, esse momento contigo em tuas mãos. E todos os que nos ouvem agora, todos que nos acompanham agora em qualquer lugar deste mundo, toma em tuas mãos a vida dessas pessoas, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu comércio, a sua loja. Toma tudo em tuas mãos. Guarda-os, proteja, livra-os de todos os males desta vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga graças a Deus. Glorifique a Deus, minha amiga. Beba da água, receba paz, receba força, receba saúde, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, mas não esqueça do que Jesus falou e o valor que Ele dá para aqueles que param tudo para ouvir a sua voz. Tenha todos os dias um momentinho, um tempo para Deus. Ainda que você trabalhe, corra para um lado e para o outro, mas não esqueça que o momento com Deus é preciosíssimo, tá certo? Não esqueça de dar o seu joinha nesse vídeo, de dar o seu like e também de se inscrever no canal, é muito importante. Compartilhe essa mensagem para todos que você ama e quer ver o seu bem. Deus abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.